Meus irmãos, muito boa noite a todos, os irmãos que já se encontram aqui e aqueles que também estão se conectando conosco. Nós vamos orar, dando início ao culto desta noite. Convido a todos vocês em casa, aqui na igreja, que inclinem as suas cabeças para nós falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos por nos trazer de volta a este recinto de oração e de culto. Rogamos que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração na noite de hoje, tendo misericórdia de nós, ó Deus, e receba o culto que viemos prestar pelos méritos do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que aqui estão, aqueles que estão conectados conosco nesta noite, os irmãos que ainda caminham para cá e todos os que estão impossibilitados de comparecerem, Senhor, neste dia. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, atinja o coração de cada um, onde quer que esteja, fazendo-os lembrar dos Teus átrios, fazendo-os lembrar da importância de reservar este dia para o Senhor, principalmente nesta época difícil que nós atravessamos e que, ó Deus, muitas coisas estão mais difíceis para todos nós. Que nós nos dediquemos ainda mais à Tua obra, ao Teu reino e investamos cada vez mais na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao som do piano, convido-os a que fiquem em pé e vamos cantar o hino 49, Sempre Vencendo. Com bastante entusiasmo, vamos cantar este hino, a letra dele pede isto, né? Entusiasmo, coragem, sempre vencendo. 49 do Novo Cântico. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Ele o Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Os vassalos querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível,
até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, tem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Os irmãos podem assentar. Convido os meus irmãos a que abram as suas Bíblias no Salmo 46. Nós vamos ler todo o Salmo do versículo 1 ao versículo 11, de modo responsivo. Então eu lerei os versículos ímpares, à exceção do último versículo, que peço aos irmãos leiam comigo, por favor. Salmo 46, de 1 a 11. Leiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Juntos, o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não sei quantos dos irmãos se lembram de uma menção que fizemos deste versículo aqui, não é? Do versículo 10, recentemente, dizendo como Deus se comporta diante da postura dos homens maus, homens perversos, não é? Então, em princípio, alguém poderia dizer assim, Deus está falando isto para a igreja. De algum modo é sim, é verdade. Entretanto, a palavra, dentro do contexto que nós vemos do Salmo 46, Deus está dizendo de algum modo ao mundo também, e enfaticamente ao mundo, aquietai-vos. Olhem para vocês, quem são vocês? De algum modo é o que ele está dizendo, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí, voltando-se para a igreja, então a palavra o Senhor dos exércitos está conosco, nos faz lembrar do Deus da guerra, Deus que é o nosso general, que está à frente das nossas grandes batalhas. E no mesmo versículo, há a outra expressão que diz o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, o Deus de Israel, aquela conotação paterna, estão lembrados? Nós temos no mesmo Deus a figura do general que combate, que vai à frente. E na mesma passagem, nós temos a figura do Pai que protege o seu povo, aquele que combate os seus inimigos e ao mesmo tempo defende o seu povo. Essa palavra é linda, maravilhosa, que Deus a aplique no nosso coração, meus irmãos. Amém. Nós vamos cantar
Os irmãos que se prepararam para este momento, por favor, venham aqui à frente. Hoje nós estamos bastante desfalcados, né? Alguns irmãos, aproveitando o feriado de amanhã, estão viajando, estão ausentes, mas vamos tocar o barco, né? Boa noite, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu amor, seja sobre as nossas vidas todos os dias. Vamos ao versículo da semana, Salmo 126, versículo 3, todos juntos? Com efeito, Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Com efeito, grandes coisas fez o nosso Deus por nossas vidas, e Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo do nosso louvor. Vamos nos colocar em pé. Hoje é tempo de louvar a Deus. Todo dia é dia de louvar o Senhor.
vidas. Amor esse que faz regenerar o nosso coração. Recebi o novo coração do Pai, esse coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Recebi um novo
Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos na escola dominical a oportunidade de agradecer a Deus pelas nossas crianças. Afinal de contas, amanhã é o dia das crianças. E oramos em favor delas. E também minha esposa lembrou que nesta semana também se comemora o dia do professor. Então, oramos por esses irmãos, mas agora à noite, além de orar, a superintendente da escola dominical achou que não devia deixar os professores irem para casa assim, só com a Bíblia que trouxeram. Não há nem grande expectativa, não, assim, Quando você chega em casa, você é minha igreja, sou professor da minha igreja. Mas antes disso, faz uns meses, meus irmãos, vou compartilhar de maneira muito rápida, porque é um propósito que coloquei no meu coração, mas mais para frente eu compartilharei melhor com os irmãos. Mas veja já, nesta semana, mais precisamente no dia 5, meu cunhado, que é o único irmão que a minha esposa tem, está em tratamento há menos de um ano, lá em Timóteo, os problemas, que ele agora é recuperado, os problemas de dependência química agora é recuperado, e iria vir para o dia 5 para cá. Eu não me lembro de ter falado isso para a igreja em nenhum momento, mas compartilhei com o conselho da igreja e disse aos irmãos que no momento próprio nós oraríamos em favor dele. O nome dele é Rogéries. E eu vimos em família, conversando lá com a minha sogra, com a Márcia, nós combinamos de nos envolvermos com este assunto, uma vez que até então a minha sogra é quem vinha acompanhando todos os passos, todos os detalhes. E combinamos de planejar para que ele permanecesse lá por mais uns meses e no finalzinho de janeiro tivesse tudo encaminhado para que ele então pudesse vir para cá e morar com a sua mãe. Mas como ainda tem chão pela frente, e graças a Deus ele está bem, viria agora dia 5, mas seria liberado dia 5, está bem. Minha sogra, graças a Deus, está bem. Bom, eu sou a melhor pessoa para falar isso com ela, que tem que falar, lá em casa, como é que ela se sente. Então, não havia motivo para poder fazer tudo, um afogadinho e correr e tal, tem que trazer o meu cunhado para cá. Então, nós estamos orando, a igreja, eu quero que a igreja se envolva em oração, e desse período, até que ele venha, nós estaremos, eu particularmente estarei à frente desta transição, quanto à vinda dele para Bauru, questão de onde ele vai morar, esses detalhes todos aí, mas isso é assunto para outra oportunidade, tá bom? Se irmãos quiserem mais detalhes, podem nos procurar, que a gente vai explicar direitinho, mas está tudo em paz, tudo tranquilo, Deus está no comando de todas as coisas, e como filhos de Deus, nossa parte é planejar bem todas as coisas que nós fazemos. Estamos orando e trabalhando para que no finalzinho de janeiro ele possa estar vindo para poder acompanhar a sua mãe aqui em Bauru. Não pergunte coisas que a gente não sabe ainda não, tá, gente? Aquilo que já passou, a gente não pode responder, o que vem pela frente, só Deus tem a resposta. Então, orem, por favor, vamos fazer isso hoje, vamos orar. Mas vamos orar também, meus irmãos, pelo meu nome mesmo, Ruberval, Ruberval é esposo de uma amiga da minha esposa, de trabalho, e ele está com um tumor no cérebro, aqui atrás da orelha, onde uma laranja disse, e vai operar, está em uma linha internada para operar. Passaram pela nossa casa, oramos na sexta-feira com o casal, e ele está aguardando ver uma equipe médica de Campinas, mais uma turma lá de Marília mesmo, que vão estar trabalhando, a cirurgia está prevista para quarta-feira, não é? Quarta-feira. Então vamos orar por ele, tá bom, meus irmãos? Na terça,
Vou lembrar da igreja, estamos orando mais uma vez pelo Liberval, vulgo Ney. Bom? Então, meus irmãos, antes de nós fazermos esta oração intercessória, convido a minha esposa para que venha aqui à frente, e nós oraremos intercessoriamente depois desta homenagem feita às crianças e aos professores. De manhã nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma breve devocional pelo Dia das Crianças, falando do Provérbios, capítulo 22, ensina a criança o caminho que se deve andar, quando for velho não se desviará dele. E aproveitando desse ensejo do ensinar, nós também fizemos menção, porque essa semana comemoramos o Dia do Professor, uma profissão tão importante como qualquer outra profissão. Ao contrário do que muitos pensam, já disseram até que qualquer um pode ser professor, que é a profissão mais barata de se estudar, enfim, mas não vamos entrar no mérito, porque é uma profissão que eu posso dizer que é sofrida, só é professor mesmo quem tem essa missão. E louvado seja Deus pelos nossos professores da nossa igreja. Então eu quero chamar aqui os nossos professores, Lídia, Carlos, Júlia, Paulinha, porque vocês são tão importantes também quanto os demais professores. Josmaria também, que é professora da rede de ensino, o senhor Carlos, o pastor, que também não deixa de ser professor, o seu Eloy também é professor. Olha, seu Eloy, o senhor me pegou de surpresa, eu não sabia. Eloy é um astronauta. Ai, tá. Meus irmãos, louvado seja Deus por suas vidas. Como nós dissemos pela manhã, muitas vezes, se alguém pede assim, olha, vamos dar aula para os adultos, para a classe de adultos, vem aquele frio na barriga, eu não consigo, será? Mas muitas vezes não é o que a gente muitos pensa para crianças, não pode ser não. Vocês foram chamados, foram capacitados. Nós louvamos muito a Deus pelo departamento infantil da nossa igreja, todos os professores que a gente tem acompanhado de perto, têm se esmerado muito no ensino, mesmo não tendo tantas crianças assim em nossa igreja, em torno de 6 crianças apenas, mas os professores são muito dedicados, são valorosos, preparam as aulas com todo amor e carinho. A gente sabe porque 2 dessas alunas são as nossas filhas, que sempre têm falado das aulas de vocês, e os adultos também. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que Deus multiplique bênçãos. E nós, professores aí da rede de ensino secular, que Deus nos capacite. A Lídia já está aposentada, né, Lídia? A Josi também, mas continua. Aposentou, aí um dia eu chego lá. Seu Eloy, o senhor está trabalhando na rede de ensino? Mas que Deus nos use. Porque quantas pessoas passam pelas nossas mãos e eu sempre falo assim, ser professor é uma missão muito nobre, porque a gente não trabalha com papelada apenas, com computador, mas a gente trabalha com vidas. Dentro de uma sala de aula, 20, 30 alunos, particularmente eu estou no 2º ano fundamental, meus pequenininhos, parece a galinha e seus pintinhos assim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos trabalhando com pessoas. E nós temos esse privilégio de poder, mesmo que pincelar, poder falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus para esses alunos. Então nós vamos orar pelos nossos professores, pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, nos use aqui na igreja e fora dela também. Eu vou pedir para o pastor fazer essa oração por nossas vidas. Então, irmãos, que abençoe suas igrejas. Senhor nosso Deus e amado Pai, Deus, a função de ensino é algo assim maravilhoso, porque, Senhor Deus, as pessoas que aprendem, que hoje são alunos, um dia
Deus, poderão se transformarem nestes professores que formarão outros formadores de opiniões, que por sua vez formarão outros ainda, mas acima de tudo, tudo que se instrui hoje, que tem como base a tua palavra, vai muito além de uma formação temporal. Deus, porque forma o caráter, prepara vidas para caminharem com Cristo em direção à vida eterna. Então, nós somos gratos por aqueles que se dedicam ao ensino secular e mais ainda por aqueles que se dedicam a ensinar a tua palavra. Muito obrigado. Capacita, fortalece, encoraja, dá paciência, principalmente aqueles que têm que lidar com as crianças, que se esmerem nisso, que valorizem esta fase, que deem o seu melhor, porque elas nunca esquecerão do que estão aprendendo hoje. O Senhor tem misericórdia para que neste quesito a igreja se mostre forte, saudável, referência para a honra e glória do teu nome somente, Senhor. Rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós preparamos uma lembrancinha. Bem, professora de educação física, né, Linda? Você pode vir aqui à frente, bem? Vamos lá? Um abraço de longe em vocês. Então, irmãos, recebam uma singela homenagem da nossa igreja, com muito amor e carinho da cidade, e como sempre necessário, né? Elas são muito bonitas. É para não dar briga. Os irmãos podem se aceitar. É o que eu falei quando eu olhei, não deu aqui. Então, né? Tem um bebê da nossa igreja. Bem feito. Pois é. Eu queria bem ganhar aquele outro lá também, né? Mas deve ter um motivo para ganhar ele. Depois eu vou saber qual é. Eu revelo um pouco mais. É porque aquele do departamento infantil, esse é classe de catecúmenos. Vai explicar. E as crianças? Vai para o motivo, Não, mas vamos lá então, primeiro. Tá. Ok, então, irmãos, vamos lembrar, o verbal do negro, né? Se ficar mais fácil de lembrar depois, é só lembrar do neném, né? Fala do neném, a sua oração. Onieres é um nome também comum, pode falar o nome, tá bom? Vamos orar por esses dois. E pela mãe, Dolores, teu teste negativo, não sabe ainda? Amanhã. Vou orar por ela, qual é o nome dela? Silene. Vamos lá, irmãos, inclinem suas cabeças e vamos falar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é Deus bondoso, maravilhoso. O Senhor tem, ó Deus, nas tuas mãos a vida destas pessoas, todas as nossas, claro, mas nós queremos, Senhor, interceder em favor destas pessoas que foram mencionadas aqui. O Berval, esposo da Patrícia, está cometido desta enfermidade, cuja cirurgia é muito delicada, mas para o Senhor nada representa em termos de esforço, porque o Senhor do nada fez tudo. O Senhor poderá solucionar este problema e manifestar
manifestar através desta cirurgia a tua glória. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor dê paz a este coração e a sua família. Abençoa também, Senhor Deus, a vida do meu cunhado, Antônio Eves. Deus findou este ciclo no dia 5 de outubro, esta semana, portanto, mas, ó Deus, juntamente com o responsável por aquela instituição, o pastor Paulo, conversamos, e, ó Deus, colocamos nos teus pés a intenção de que ele permaneça lá por mais um tempo suficiente para organizar as coisas, para que ele, enfim, possa vir e recomeçar sua vida, Senhor, debaixo da tua bênção e da tua aprovação. Rogamos ainda, Senhor Deus, pela mãe da Rosemary, que fez o teste para a Covid-19, amanhã terá a resposta. O Senhor dê paz também ao seu coração, ao coração da Rose, que, ó Deus, segundo a tua boa vontade, é claro que nós queremos que seja negativo, o Senhor sabe, sem dúvida nenhuma, mas se, ó Deus, for o contrário, que haja tranquilidade, porque o Senhor está sustentando esta vida, o Senhor está sempre manifestando a tua glória, mesmo em meio às enfermidades. Nós precisamos também ser gratos, mesmo quando nós estamos em dificuldades. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para com ela, livrando-a deste vírus que tem afetado tanta gente, dificultado a rotina e a vida de tantas pessoas. Nós imploramos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então vamos sentar. O vídeo está aí, 62, de gratidão. Mais uma vez, convido os irmãos aqui ao som do piano, fiquem em pé para nós cantarmos reflexivamente hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação, meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu
precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, o Teu precioso amor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E agora nós vamos orar. Gostaria só de lembrar o seguinte: eu não fiz menção no início porque não era o momento, mas o casal que nós conhecemos no ano passado, não é? Acho que foi 15 dias ou uma semana antes, nós fazemos nosso acampamento de novembro lá no Caetê, estão lembrados? Só que eu, infelizmente, esqueci o nome, só lembro do Benjamin, aí ó. Benjamin que está enorme lá, está grandão. É a Linda e o maridão. E aí, Arthur? Não, não é Arthur. Vitor, é o Vitor. Agora não dá para esquecer mais, porque o Vitor é o nome do marido da Rose, aqui ó. A Vitor, a Linda, o Benjamin, e eles vieram com agregada hoje. Agregada. E como é o dia das crianças, então, amor, por favor, antes do culto infantil, não vai falar nada agora para as crianças? Vai ser lá. Então tá bom, ok. Então as crianças venham para a gente orar em favor do culto infantil e no mesmo momento em que nós vamos orar também agradecendo pelos dízimos e ofertas, tá? A Duda está dormindo hoje, olha lá, está dormindo a Duda. Então hoje tem uma bebê, a mamãe que vai, a Márcia que vai cuidar, você que vai cuidar, amor? É? O Benjamin está com que idade? 2,5. Ele já não é bebê mais, olha lá, ó, como é que ele está esperto. Né? Vamos orar? Deixa eu pegar o microfone aqui, só um minuto. Alô? Então vamos falar com Deus. Primeiro, vou agradecer pelos dízimos e ofertas, depois você ora pelo culto infantil, tá bom, minha filha? Ok? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, principalmente nesse período de pandemia. O Senhor nos tem dado, ó Deus, o favor, a alegria de ter o pão sobre a nossa mesa, ter os recursos que precisamos para viver e também para sustentar a Tua causa, a Tua obra. Obrigado pela fidelidade dos Teus servos e porque, ó Deus, a igreja permanece caminhando e, ó Deus, pela Tua graça, há de concluir este ano, Senhor Deus, cumprindo seus compromissos com fidelidade, o que tem feito até agora. Muito obrigado, abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ora, minha filha, feche os olhinhos, vamos falar com Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Que vocês aprendam bastante lá no culto infantil.
Meus irmãos, sem mais delongas, eu os convido a que abram as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Hebreus 8, de 6 a 12. Hebreus 8, de 6 a 12. Quem está em casa, quem está aqui, tem alguma dificuldade para encontrar livros aí na Bíblia, quando eu pego esses no finalzinho aqui, eu peço para procurando de trás para frente, viu? Pega lá Apocalipse, Judas, 3 de João, 2ª, 1 de João, 2 de Pedro, 1 de Pedro, Tiago e Hebreus. Fica fácil, fica pertinho lá do finalzinho da Bíblia, tá? Capítulo 8, de 6 a 12, diz assim, olha: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu li também o 13, irmãos, embora tenha dito até o 12, era um versículo, então vamos só parar aqui, não é? No finalzinho já do capítulo. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, abre nosso entendimento e nosso coração para receber a Tua santa palavra, edifica a nossa vida. Nós, o que aqui estamos, e aqueles irmãos que se encontram no seu lar neste instante, nós imploramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando a Epístola aos Hebreus, esta foi escrita, a igreja primitiva aflorava, mas mesmo assim, no começo, quando o seu avanço deveria estar a toda, não é? As evidências internas, o conteúdo do texto indicam que estava ocorrendo um tipo de apostasia na igreja, ou seja, uma volta para o judaísmo. Era uma apostasia que os remetia de volta para práticas judaicas. Cristãos tentavam voltar à prática de rituais judaicos, quando na realidade o que eles deveriam fazer era descobrir o sentido do Antigo Testamento. Qual era o significado do Antigo Testamento? E compreender os cerimoniais que estão registrados nele. Compreender ainda o ministério e também a pessoa de Jesus Cristo, e qual seria a relação de Deus e a igreja agora no contexto desta nova aliança anunciada aqui. Infelizmente, alguns estavam insistindo em perpetuar cerimoniais judaicos, o que de algum modo colocava a igreja na condição de menina, criança, e ela precisava amadurecer.
Isso pode ser percebido claramente em passagens de Hebreus que enfatizam temas relacionados à pessoa de Cristo, sacerdócio, seu sacrifício e tudo isto vinculado a esta nova aliança. Ela não é chamada, meus irmãos, de nova porque é outra aliança, não. Ela é uma continuidade daquela que Deus estabeleceu no Velho Testamento e agora atingiu a sua maturidade e superioridade quando Jesus Cristo veio. Depois de relacionar os antigos rituais do Velho Testamento com a obra eficaz de Cristo, o autor exorta os leitores a exercitarem a fé, fortalecerem sua esperança, praticarem o amor em resposta ao que Cristo fez pelo seu povo. Meus irmãos, sentir falta dos rituais judaicos seria virar as costas contra esta maravilhosa aliança renovada em Jesus Cristo. Nas palavras do autor, seria o mesmo que crucificar Jesus novamente. Outro ponto de grande importância aqui, a ser destacado, é que se a antiga aliança foi estabelecida com o povo judeu, só com o povo judeu, só com o povo judeu. A nova inclui todos os que creem em Cristo, que creram, creem e crerão, e serão transformados pelo poder de Deus. Então, esta nova aliança envolve um relacionamento muito estreito com a pessoa de Deus e tem implicações sérias que precisam ser lembradas com muito carinho, com muito zelo, por parte de todos os que Deus incluiu nela. Pacto é de Deus. Lembrem que Ele escolheu o povo judeu, e o povo judeu não era o povo mais poderoso da época. Lembrem que Deus, ao escolher os cristãos das gerações passadas, desta geração e das vindouras, Deus não escolhe porque são povos poderosos, ricos, de proeminência, de destaque. Não. Ele decide fazer isto por misericórdia. Não será difícil esquecer a mensagem de hoje, não, porque ela traz o nome da nossa igreja, não é? Aliança. E na abordagem que nós vamos fazer sobre a aliança, nós vamos ver essas coisas aí que a Caris vai escrever lá. Primeiro, a aliança é uma iniciativa de Deus. A aliança que Deus fez, não precisa colocar agora como eu vou dizer não, tá? A aliança que Deus fez com o seu povo é uma iniciativa exclusivamente dele. A frase é muito simples para pôr aí. A aliança é uma iniciativa de Deus. Muito bem, ao refletir sobre a aliança cristã, meus irmãos, precisamos começar pensando em quem tomou a iniciativa primeiro. Então, cara, já pode colocar aí, Deus, já está lá na aliança, é uma iniciativa de Deus. Então, atente para o que o texto diz, olha lá, no texto que nós lemos aí, o autor aos Hebreus diz assim: firmarei nova aliança. Eu vou abrir lá de novo, para eu pegar o texto e eu vou ler. Vocês não precisam abrir não, porque eu vou ler aqui no versículo do jeitinho como está lá, tá bom? Diz aqui o seguinte, olha, no versículo 8, logo o primeiro: vem dias, diz o Senhor, que firmarei. Olha, está na primeira pessoa do singular. Ele estabeleceria uma nova aliança, não é? Mais adiante, ele diz assim, reprovando os que fizeram parte da antiga, diz assim: eles não continuaram na minha aliança. A aliança é de Deus. Ele é o autor, está no versículo 9, não é? E aí no versículo 10 ele repete: porque esta é a aliança que firmarei, eu firmarei com a casa de Israel. Então quem é o autor da aliança? Está muito claro, o autor da aliança é Deus. Ele que faz o pacto, ele que decidiu fazer um pacto com o seu povo no Velho Testamento e agora em Jesus Cristo com os povos do mundo todo.
Não é difícil então identificar aí o autor da aliança, tanto nesse texto como na citação que ele faz, essa citação é de Jeremias 31, está claro que Deus, que está se referindo ao povo com quem ele decidiu fazer uma aliança, ele é o autor do pacto, ele é o autor da aliança com o povo de Israel, povo de Israel presente no Velho e também Novo Testamento. Irmãos, há vários textos do Velho Testamento que mostram Deus tomando essa iniciativa de fazer aliança. Ele fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez com Isaac, com Jacó, com Davi, com o povo de Israel, com Moisés. Deus sempre tomou a iniciativa de fazer aliança. Nenhum ser humano é capaz de dizer por que Deus tomou essa iniciativa. Ninguém pode. Ninguém reúne qualquer habilidade para explicar. Sabe por que Deus fez aliança com Abraão? Sabe por que Deus fez aliança com Noé? Não. Se alguém levantar esta pergunta, a resposta é uma só. Porque assim lhe aprouve fazer. Ele quis fazer. E a causa, se alguém fizer a pergunta qual foi a causa, a resposta será uma só: por sua misericórdia. Porque ninguém dos homens que eu citei eram merecedores de fazer. Ok? Então eu estava dizendo, meus irmãos, para quem está acompanhando aí, que nós já estamos trabalhando para poder resolver o problema da internet, tá? Nós vamos colocar uma fibra ótica, Deus quiser, aqui na igreja, e vai acabar, com a graça de Deus, esses problemas que nós estamos tendo aqui, tá bom? Então, prosseguindo. Nenhum ser humano, eu estava dizendo assim, vamos colocar nomes, não é? Se Deus virasse para mim e falasse assim: Marcos, vem aqui, eu observei diante de tantas pessoas, você é um rapaz, um homem diferente, você é um homem que procura ler a Bíblia, sempre frequentou a igreja, sabe uma coisa, eu vou fazer uma aliança com você. Não é assim, não é assim. Nenhum homem no mundo pode dizer assim: eu fui merecedor de Deus vir até mim e fazer um pacto. Imagina, ninguém pode dizer isto. Foi misericórdia, a causa é misericórdia. Então ele tomou a iniciativa. Pode colocar ali, minha filha, a causa de Deus tomar a iniciativa é a sua misericórdia. Na verdade eu falei duas coisas, né? Porque Deus tomou a iniciativa? Então, porque Ele quis, porque Ele aprouve a Deus tomar a iniciativa de fazer aliança com o seu povo. E a causa, por misericórdia somente. Deu para pegar as duas coisas, minha filha? Ok? Muito bem. Em todas as passagens onde a aliança é estabelecida entre Deus e os homens, a iniciativa, irmãos, é sempre de Deus. Jamais houve na natureza humana qualquer elemento que levasse este ser humano a fazer algum tipo de pacto com Deus. Pelo contrário, ninguém jamais teve qualquer coisa para oferecer a Deus que Deus já não tenha. O que é que Deus ganha ao fazer um pacto comigo? Fala. Continuar. Vamos ver. Aí eu sugiro, Vânia, deixa o seu pronto. O seu nunca falhou, né? Deixa o seu pronto aí na minha página lá. Você tem a senha tudo direitinho? Aí qualquer coisa traz o da Vânia na próxima vez, tá bom? Porque aí a gente não precisa reiniciar, não tem problema não. A gente só continua a transmissão, tá? Então, irmãos, se eu precisar parar uma outra vez, eu peço perdão a vocês que estão aqui, tá, gente? Em consideração aos irmãos que estão conectados, a gente faz essa manobra toda por enquanto. Isso vai acabar, tá bom? Então vou voltar a fazer a pergunta. Meus irmãos, o que é que Deus ganha ao fazer um pacto comigo? O que é que eu tenho para oferecer a Deus? Falem para mim. Que Deus já não tenha. Quando Deus faz um pacto com o homem sai ganhando em tudo. Tudo. Se Deus não faz um pacto com o homem, quem perde não é Deus, é o homem que sai perdendo. Ok? Posso prosseguir? Ok? Bom, na parte final do versículo 10 aqui,
nós lemos as seguintes palavras de Deus: Deus dizendo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No versículo 12 ele ainda diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. A Epístola aos Hebreus, irmãos, mostra que todos os cerimoniais do Velho Testamento não tinham nenhum valor sem a obra de Jesus Cristo, viu? Então, todos os sacrifícios cerimoniais de purificação do Velho Testamento tiveram seu valor porque apontavam para Jesus. Sem Jesus, eles não teriam qualquer valor. Então, os judeus não poderiam se vangloriar por estarem obedecendo ao que estava incluído no pacto, no antigo pacto. Ninguém poderia bater no peito, como aquele jovem rico fez, dizendo assim: eu guardo os mandamentos. Era dever. A obediência não traz mérito para ninguém. Quando Deus deu a lei, então colocou-os diante de uma situação muito difícil. Eles ficaram, na verdade, numa situação difícil. Por quê? Porque quem podia cumprir toda a lei? Ninguém. E então Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus. Então eles deveriam agora, diante desta realidade de não poder oferecer nada para Deus, como eu não posso, como nós não podemos, eles deveriam mostrar uma profunda gratidão e contínua gratidão. Por outro lado, meus irmãos, estar fora desta aliança representava e representa algo que vai além da pior experiência que alguém pode imaginar. É ser inimigo frontal de Deus. É como se Deus ouvisse Deus dizendo assim: eu não serei o seu Deus. Olha, quando Deus decide fazer aliança com alguém e diz: eu serei o seu Deus, aqueles com quem ele não faz aliança é como se estivesse dizendo: de você eu não serei Deus. Simples assim, correto? Simples. Eu não serei o seu Deus e eles não serão o meu povo. E outra coisa, eu não usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me esquecerei. Põe tudo ao contrário. Põe tudo ao contrário. Que coisa drástica. Quando Deus toma a iniciativa de fazer o pacto, é uma coisa maravilhosa. Mas quem está fora do pacto, olha aí: eu não serei o seu Deus, eles não serão o meu povo, eu não usarei de misericórdia, e outra, dos seus pecados eu nunca me esquecerei. Meu Senhor, que coisa terrível, colocando aí do modo contrário, né? Qualquer um que pense estar interessado na aliança por iniciativa própria está enganado. O homem natural não quer fazer qualquer pacto com Deus, não quer. A inclinação do homem está para o que é mau e pecaminoso. Por isso, todos dependem de Deus usar a sua misericórdia. Paulo diz lá em Romanos 9, não é assim? Pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Meus irmãos, mas isso não significa que o homem não precise fazer nada. Se alguém entender, já que é Deus que toma a iniciativa, já que é Deus que estabelece a aliança, então eu vou ficar esperando a hora em que Ele fará isso. Não. Ele não avisa quando, Ele não avisa como, Ele simplesmente vem e faz. E a partir de algum momento nós mostramos que o pacto foi selado no nosso coração. Vamos ver adiante agora, mais adiante vamos detalhar isto, mas num segundo momento, minha filha, coloca aí por favor, a nova aliança, segundo tópico, envolve fidelidade. Fidelidade. Toda aliança, meus irmãos, envolve fidelidade por parte dos pactuantes. Assim como quando Deus fez aliança, ou quando Ele faz, melhor dizendo, com alguém, Ele também assume compromissos. E da mesma forma, ao tornar-se parte desta aliança com Deus, a pessoa que foi inserida, por sua vez, também assume compromisso de ser fiel a Deus. Por analogia, a Bíblia cita o casamento. Como a Bíblia chama a igreja? A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo.
As bodas vão acontecer na eternidade. Então a aliança já está posta, a aliança está feita com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então aqui, por analogia, é exatamente isso. Nós assumimos compromissos com o nosso noivo. Nós assumimos compromisso de lealdade, de fidelidade ao nosso noivo, a Jesus Cristo. Em Êxodo, no capítulo 24, está escrito: e tomou o livro da aliança, Moisés fez isso, tomou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Ele leu o livro da aliança, o livro da lei, e o povo respondeu: tudo quanto o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Deus sempre requereu, irmãos, fidelidade e lealdade de todos os que Ele inseriu neste pacto maravilhoso, sempre. Por isto, como a aliança envolve cooperação de ambas as partes, de Deus e do seu povo, se uma delas falha, e não é Deus, certamente a Bíblia diz isto, não é? A aliança é nula. Então, se uma parte que fez o pacto com Deus falha, esta aliança não tem valor. Pensando nisto, o autor aos Hebreus diz aqui, olha, no capítulo 8, no versículo 9 em diante, na parte B dele diz assim: eles, na aliança do Velho Testamento, diz assim: eles não continuaram na minha aliança. O povo do Velho Testamento, diz Jesus, diz Deus, o autor aos Hebreus, né? Fazendo menção de Jeremias, eles não continuaram na minha aliança, e olha o resultado: eu não atentei para eles. Então não havia aliança. Eles, uma parte, não foram todos, irmãos, não foram todos, eles anularam a aliança. Não é o que acontece quando ocorre um divórcio? Bom, a autoridade no assunto está aqui, nosso irmão, que é juiz aposentado aí, mas advogado nativo, nosso irmão presbítero Garmes. Quando há um divórcio, não se anula a aliança, acabou. Não existe compromisso entre as partes, mas acabou. Por que com Deus ia ser diferente? Deus fez um pacto, falou assim: cumpra a sua parte. E no Velho Testamento, grande parte não cumpriu, e aí Deus então anulou a aliança, deixou, vou usar as palavras que estão no texto, eles não continuaram na aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Muito bem, adiante, mais adiante. Agora, meus irmãos, o autor dos Hebreus relata que Deus havia assumido o compromisso de usar um novo critério que envolvia os seguintes aspectos. Eu coloquei pelo menos 3 aqui. A essência da aliança. O texto diz assim: já não é mais aquela aliança. E a minha bateria já... É a minha bateria. Pode dar um mudo aí para mim, quem tiver com som. Porque eu vou usar aqui, tem um microfone aqui, ó. A bateria acabou também. É? Então tá bom, obrigado, viu? Ok, meus irmãos. Vamos seguir então em frente. Para quem está na internet agora, não ficou nada prejudicado, né? Deixa esse negócio aqui. Essência, é o que eu vinha falando, essência. O que eu quero dizer com isto? O texto está dizendo assim: na sua mente... Pode aumentar o grave aí, viu, o Gabriel, por favor. Na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Ora, meus irmãos, isto é essência. Isto tem tudo a ver com a transformação de vida. Deus grava no coração a sua lei, suas leis. Deus inscreve no coração os seus mandamentos. E de fato, somente a morte de Cristo é que tornou isso possível através do novo nascimento que o Espírito Santo opera na vida do homem. Segundo aspecto, tem a ver com o sacerdócio. Os que viessem a ser incluídos na aliança não precisariam mais de ser intermediados pelos sacerdotes nos moldes do Velho Testamento. Agora era por meio de Jesus, o sumo sacerdote.
todos teriam livre acesso à pessoa de Deus, todos. E aí, no terceiro aspecto que eu coloco aqui, ninguém precisaria mais oferecer sacrifícios anuais, não, para obter o perdão, oferecendo animais para serem mortos, não. O sacrifício de Cristo é suficiente para suprir a deficiência das pessoas que estão, todas que estão incluídas na nova aliança, e até da antiga. Eu disse que aqueles sacrifícios só foram válidos por causa de Jesus. Então agora Deus diz: usarei de misericórdia. Eu vou citar de novo esse texto lá na frente, lá no versículo 12. Para com as suas iniquidades o usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha a fidelidade de Deus, meus irmãos. É claro que isto não libera nenhum de nós para a prática contínua ou deliberada de pecado, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo é enfático quando pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que morremos para ele? Paulo pergunta. Como nós vamos ter outra esposa, outro marido espiritual, nós que estamos comprometidos com a fidelidade e lealdade com Deus? Como? É por essa razão que no Velho Testamento o que mais provocou a ira de Deus foi o fato de o povo procurar outros deuses. Procurar outros deuses. Deus nunca dividiu a sua glória com ninguém, porque Ele é único. Ele é único. Último ponto deste tópico é o seguinte: permanece o fato de que os que estão incluídos na aliança não somente são favorecidos pelas ricas promessas de Deus, mas têm o compromisso de fidelidade, de lealdade a Deus, demonstrando isto perante o mundo de um modo incontestável, contínuo e permanente. Ninguém, nem absolutamente nada, pode romper a aliança que Deus fez. Ninguém. Deus precisaria virar para nós e dizer assim: olha, eu fiz uma aliança com você, mas hoje eu estou anulando este pacto. Ele diz: eu inscreverei no coração, na sua mente, estará na natureza nova. A nova aliança vai estar na alma, escrita no coração, não em pergaminhos, mas estará escrita e gravada no coração. Quem pode tirar daí, irmãos? Quem pode? Se Deus colocou lá. Então este é o último ponto que eu quero abordar. E aí, minha filha, isso eu não desci muitos detalhes, desculpe, eu acabei esquecendo quando eu me concentrei aqui nos problemas técnicos. A nova aliança, em último lugar, jamais será rompida. Gravem isso aí, por favor, hein? A última aliança jamais será rompida. Quando nós nos reportamos à antiga aliança, podemos lembrar das inúmeras vezes em que a infidelidade do povo acabou gerando morte, não é? Isso aconteceu aos pés do Monte Sinai, aconteceu a entrada da terra prometida, e dentre tantas outras condenações, aquela ocasião da invasão da Samaria, por fim a invasão de Judá, que resultaram no cativeiro babilônico, inclusive, meus irmãos, a morte de tantos reis, sacerdotes israelitas ao longo do Velho Testamento, porque quebraram a lei do Senhor, porque deixaram o seu conserto. Essas são palavras do profeta Elias: Senhor, teu povo derrubou os teus altares, deixaram o teu conserto, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Lembram dessa passagem? Deus diz: não, Elias, ainda restam 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Muito bem. São muitos fatos que neste texto aqui estão resumidos nesta simples expressão: eu não atentei para eles. O texto que eu li agora há pouco, diz o Senhor. A prática de se esquecer da aliança foi muito comum em Israel. Agora não é assim. Agora
todos os elementos contribuem para que esta nova aliança jamais seja rompida. Cristo é o sumo sacerdote, em primeiro lugar. Ele é o primogênito de todos nós. É o primeiro filho gerado de todos nós, que somos gerados à sua imagem e à sua semelhança. O trono de Cristo está nos céus, não está no templo em Jerusalém, não é feito por mãos humanas. O culto que nós prestamos a Deus não se restringe a este momento aqui na igreja, ele está implantado no nosso coração, está no coração do cristão. Quando nós falhamos, Cristo é o sacrifício permanente para cada uma das nossas iniquidades. É o que o apóstolo João diz: meus filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Agora já não cabe, meus irmãos, uma oração feita dos moldes daquela que Davi fez uma época: não me repulses, Senhor, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não. O que compete agora a cada cristão inserido na nova aliança é buscar em Deus as forças necessárias para cumprir a sua parte deste glorioso pacto. E isto é o que deve ocupar a nossa mente. Então pode pôr aí, minha filha: os cristãos devem ocupar a sua mente em cumprir a sua parte no pacto, porque isto é uma prova de que nós estamos nele. Um pacto que nunca será rompido, nunca. Se alguém disser assim: não, peraí, eu já estive na igreja, eu fui membro da igreja e eu agora estou no mundo, não tenho vontade de voltar. Nunca fez parte da aliança, nunca fez. Porque no dia que Deus colocá-lo aqui na aliança, não na igreja aliança, na sua aliança, quem poderá tirar? Quem? O que compete a nós é isto, meus irmãos: cumprir a nossa parte. Pode pôr aí, minha filha. Compete a cada cristão cumprir a sua parte no pacto. Infelizmente é muito comum observar compromissos feitos de lábios, né? De boca apenas, não de coração. Por isso a gente vive uma época muito difícil, porque quando Deus faz o pacto, Ele é leal, Ele é fiel, mas há muita gente fazendo pacto só de boca, não é? Isso mesmo. Muito bem. Independente dessas nossas falhas, de tropeçar muitas vezes, cair, Deus continua cumprindo a sua parte. E todos aqueles que Ele chama e coloca no seu maravilhoso pacto, misericordiosamente garante que esse laço jamais será rompido, seja qual for a circunstância, porque Deus é quem garante que ela seja cumprida, que ela seja levada a efeito. Em último lugar, neste tópico aí, como já foi dito, isso está intimamente ligado ao que nos é dito no versículo 12, não é? Vou ler mais uma vez: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. A dívida foi quitada, meus irmãos. Cristo pagou a dívida. A promissória foi rasgada. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Deus é que está dizendo isto. Ele garantiu. E Jesus, os irmãos sabem, estão lembrados, Jesus disse assim: ó, as minhas ovelhas, eu as tenho na minha mão. Eu as chamo pelo nome, elas me ouvem e me seguem. Ninguém as arrebata de mim, não é? Então esta aliança jamais será rompida. Então, meus irmãos, aqui eu concluo perguntando: o que você acha que Deus tem a dizer sobre sobre mim e você? Deus diria para nós: eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. É pergunta que eu estou fazendo aí, gente. Ou Deus diria:
eu não sou o seu Deus, vocês não são do meu povo. Você tem que parar e perguntar isso aí, né? São respostas que nós precisamos dar, não a Deus, porque Deus sabe. Deus escreveu no coração seu nome, no nosso coração, escreveu, selou-nos com o Espírito Santo e escreveu, como eu disse de manhã, no seu livro o nosso nome. Então nós não temos que provar nada para Deus, nós temos que provar para as pessoas que vivem ao nosso lado, que estão de olho na nossa vida, que ouvem o que a gente diz, que percebem o que a gente faz, que dependem de nós para ter uma verdadeira ideia de pacto com Deus. É para elas que a gente tem que provar quem nós somos. E aí eu rogo, meus irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude em mais esta preciosíssima reflexão. Amém. Caminhando para o encerramento do culto, irmãos, eu os convido a que, por favor, fiquem em pé. Nós vamos fazer uma oração e eu impetrarei a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, temos, ó Deus, ciência de que o Senhor tomou a decisão de fazer uma aliança com o seu povo, com o teu povo. Temos ciência de que isto é maravilhoso, é extraordinário, não sabemos mensurar o tamanho das maravilhas, ou pelo menos, ó Deus, a quantidade de coisas que vem acompanhando esta aliança, vem junto com ela. Não damos conta. Não damos conta de enxergar, ó Deus, a vida espetacular que o Senhor oferece ao estabelecer uma aliança com alguém. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que tudo quanto provém das tuas mãos é bom, é agradável, é perfeito, é maravilhoso. E também sabemos que estar fora deste pacto é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, Senhor. Por isso nós imploramos misericórdia, tanto para conosco, quanto em relação aos que ainda vivem fora da igreja, distante do rebanho, do aprisco, espalhados, perdidos no mundo, que carecem de salvação. Tem misericórdia, Senhor, nós imploramos. E rogamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lembrar que por graça e misericórdia o Senhor fez isso, não havia mérito em nós, mas nós temos a responsabilidade de ser fiéis nesta aliança feita com o Senhor. E temos a paz no coração e a segurança de saber que ninguém pode mudar isto, ninguém pode desfazer a aliança que o Senhor fez com o teu povo. E isto inunda o nosso ser, nos dá tranquilidade, esperança, força para seguir adiante, sejam quais forem as circunstâncias. Atinja, Senhor Deus, o coração do seu povo e confirma a obra que o Senhor já fez, tem feito e continuará fazendo na tua igreja. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tenha compaixão de nós, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém.
Podem sentar, meus irmãos. Nosso irmão Nilson vai desconectar-nos aqui. Eu quero despedir dos irmãos que entraram, estão conectados aí conosco, participaram de todo o culto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, ligados a nós e aos irmãos que vieram ao culto nesta noite. Agora nós vamos orar, enquanto a nossa irmã Josmari toca o pós-lúdio. Que Deus nos abençoe. E até terça-feira, reunião de oração, 7h30, estaremos online, se Deus quiser.